O sangue escorreu pela minha perna de menina de apenas 9 anos e eu nem sabia direito o que tinha acontecido naquela madrugada maldita. Meu nome é Carmen Rosa. Tenho 78 anos carregados de histórias que jamais pensei que teria coragem de contar. E hoje, sentada aqui nessa cadeira que range a cada movimento, preciso dividir com vocês o peso que carrego há quase 7 décadas. Se você está me ouvindo agora, saiba que sua presença aqui me dá força para abrir feridas que pensei ter cicatrizado para sempre. Nasci em 1946, no meio do nada, num lugarzinho esquecido por Deus chamado Pedra Branca, no interior da Paraíba. Era um lugar onde o sol castigava sem piedade, e a chuva, quando vinha, era como bênção que durava pouco. Nossa casa era um casebre de barro batido, com chão de terra e teto de palha que deixava a água da chuva pingar em baldes espalhados pela casa toda. Papai, João Firmino, era um homem de poucas palavras e muitas bebedeiras, que trabalhava na roça do Coronel Sebastião quando não estava bêbado perdido pelos cantos. Mamãe, Dona Isabel, era uma mulher que envelhecia antes do tempo, sempre grávida, sempre cansada, sempre sofrendo calada. Éramos 7 filhos no total, eu sendo a terceira das meninas. Tinha os irmãos mais velhos, Antônio e Manuel, que já trabalhavam com papai desde pequenos. Depois vinham eu, minha irmã Conceição, que era 2 anos mais nova, e os 3 bebês que mamãe carregava no colo revezando. A casa era pequena, demais para tanta gente, então dormíamos todos apertados. Os meninos de um lado, as meninas do outro, e papai e mamãe numa cama de vara que rangia a noite toda. Quando eu tinha 9 anos, nossa vida que já era sofrida virou um inferno que nem o demônio seria capaz de criar. Se você tem estômago forte e coração para ouvir, continue comigo, porque preciso que alguém saiba a verdade sobre o que aconteceu naquela casa maldita. Papai começou a beber mais ainda depois que perdeu o trabalho, na fazenda do coronel. Diziam que tinha roubado umas galinhas, mas nunca soubemos se era verdade ou se foi só desculpa para mandar ele embora. Fato é que, sem o pouco dinheiro que ganhava, a situação em casa ficou ainda pior. Foi numa dessas noites que papai chegou em casa mais bêbado que o normal, cambaleando e falando coisas que não faziam sentido. Mamãe estava no quintal lavando roupa numa bacia velha e nós crianças já estávamos deitados, fingindo dormir, mas prestando atenção no barulho lá fora. Ele entrou em casa como um furacão, derrubando tudo que encontrava pela frente, xingando e gritando coisas que até hoje me fazem tremer só de lembrar. O que aconteceu depois daquela noite mudou o rumo da minha vida para sempre. Papai, que nunca tinha sido carinhoso, mas também nunca tinha sido violento conosco, começou a olhar para mim de um jeito que uma criança de 9 anos não deveria ser olhada. Era um olhar sujo, pesado, que me fazia querer me esconder debaixo da terra. Mamãe tentava me proteger, sempre me colocando para dormir perto dela. Mas quando o papai bebia, ele ficava como um animal selvagem e ninguém conseguia controlar o que ele fazia. A primeira vez que ele pôs a mão em mim foi numa madrugada, que nunca vou esquecer. Mamãe tinha saído para buscar água no poço, que ficava longe da casa, levando o bebê mais novo que estava chorando muito. Meus irmãos mais velhos tinham ido trabalhar numa fazenda distante e só voltariam no fim da semana. Eu estava sozinha com ele e minha irmã Conceição, que dormia pesado do lado. O hálito dele fedia a cachaça azeda e suor velho, e quando ele se aproximou da minha esteira, eu soube que algo terrível ia acontecer. Não vou descrever os detalhes, porque até hoje, aos 78 anos, ainda sinto nojo e dor quando lembro. Só vou dizer que uma criança de 9 anos não deveria saber o que eu aprendi naquela madrugada. O sangue que escorreu pela minha perna era só o começo do inferno que minha vida se tornaria pelos próximos 3 anos. Papai me ameaçou de morte se eu contasse para alguém. Disse que mataria mamãe e todos meus irmãos se eu abrisse a boca. Uma criança acredita nessas ameaças, principalmente quando vem de um homem que já não parecia mais gente, mas um monstro disfarçado de pai. Os dias seguintes foram como caminhar num pesadelo sem fim. Eu não conseguia mais olhar para papai sem sentir vontade de vomitar, não conseguia comer direito, não conseguia brincar com meus irmãos como antes. Mamãe percebia que algo estava errado, mas quando perguntava, eu só conseguia chorar e dizer que estava com dor de barriga.
Como ela ia imaginar que o próprio marido estava fazendo aquelas monstruosidades com a filha de 9 anos? As semanas se transformaram em meses, e os meses viraram uma rotina terrível que eu não sabia como quebrar. Toda vez que mamãe saía de casa, toda vez que meus irmãos não estavam por perto, eu sabia o que ia acontecer. Tentei fugir algumas vezes, me esconder no mato, dormir no galinheiro, mas ele sempre me encontrava. Uma vez tentei contar para minha irmã Conceição, mas ela era muito pequena para entender. E além disso, eu tinha medo que ele fizesse com ela o mesmo que fazia comigo. Foi quando eu completei 12 anos que descobri que estava esperando um filho. Meu corpo de criança já estava mudando, e quando percebi que não estava mais vindo meu sangue de mulher, que minha barriga estava crescendo, o desespero tomou conta de mim como uma tempestade. Não sabia o que fazer, para onde correr, como explicar para a mamãe que estava grávida sem ter que contar o horror que vivia todos os dias. Acho que se você chegou até aqui comigo, é porque tem coração grande para ouvir histórias difíceis. E olha, minha filha, meu filho, ainda tem muito chão pela frente nessa caminhada que estou dividindo com vocês. O que aconteceu depois foi ainda mais difícil de suportar, mas também foi o que me ensinou que a gente pode ser mais forte do que imagina. Posso continuar contando para vocês como consegui sair desse inferno e construir uma vida nova? Porque ainda tem muito para compartilhar sobre essa jornada que me trouxe até aqui, aos 78 anos, falando com vocês que estão do outro lado dessa tela. O desespero de descobrir que estava grávida aos 12 anos foi como levar um tiro no peito. Eu não entendia direito como aquilo tinha acontecido. Só sabia que minha barriga estava crescendo e que logo não ia conseguir mais esconder. Foram semanas acordando no meio da noite, suada e tremendo, pensando em como contar para a mamãe sem ter que revelar o segredo terrível que carregava. Papai continuava me ameaçando, dizendo que se eu abrisse a boca, ele mataria toda a família e depois se mataria também, deixando todos os irmãos menores órfãos na miséria. Foi Dona Mariquinha, a parteira do povoado, que descobriu primeiro. Ela era uma mulher já de idade, dessas que conhecem os segredos de todas as famílias por quilômetros de distância. Numa tarde que mamãe me levou até ela, porque eu estava sempre enjoada e sem apetite, Dona Mariquinha me examinou e logo viu o que estava acontecendo. O olhar dela mudou na mesma hora. Ficou duro como pedra, e ela mandou mamãe sair da casa, dizendo que precisava conversar comigo sozinha. "Menina, quem foi que fez isso com você?" ela perguntou, segurando meu rosto com aquelas mãos calejadas e quentes. Eu desabei a chorar ali mesmo, como se uma represa tivesse se rompido dentro do meu peito. Contei tudo para ela, cada detalhe do horror que vivia, cada ameaça que papai fazia, cada noite que eu rezava para morrer antes de amanhecer o dia. Dona Mariquinha chorou junto comigo, me abraçou forte e disse uma coisa que nunca vou esquecer. "Minha filha, você não tem culpa de nada disso. O culpado é aquele demônio que deveria te proteger, não te machucar. Naqueles tempos difíceis, quando eu mais precisava de força para enfrentar cada dia, lembro que mamãe sempre dizia que a gente tinha que se apegar nas pequenas coisas que traziam alívio. Ela fazia chás de ervas que plantava no quintal, preparava garrafadas com raízes e cascas de árvores que ajudavam com as dores e o cansaço. É engraçado como certas tradições antigas ainda funcionam melhor que muita coisa moderna que existe hoje. Dona Mariquinha prometeu que ia conversar com mamãe, mas do jeito dela, com cuidado, para não causar uma tragédia ainda maior. Ela conhecia papai, sabia do temperamento dele quando bebia e tinha medo que ele fizesse alguma loucura se descobrisse que o segredo tinha vazado. Decidimos que ela ia contar para a mamãe que eu estava grávida, mas ia dizer que foi de algum rapaz do povoado, para ver como ela reagia primeiro. Quando chegou a hora de mamãe saber, o mundo desabou na nossa casa. Ela gritou tanto que os vizinhos vieram ver o que estava acontecendo. Chorou, puxou os próprios cabelos, se jogou no chão e, quando conseguiu se acalmar um pouco, a primeira coisa que fez foi me perguntar quem tinha sido. Eu estava preparada para mentir, falar qualquer nome de rapaz do povoado, mas quando olhei nos olhos dela, toda destroçada de dor, não consegui. Contei a verdade. O que aconteceu depois foi como assistir ao fim do mundo. Mamãe ficou em silêncio por alguns minutos, parada como uma estátua, processando o que tinha ouvido.
Depois começou a tremer, primeiro devagar, depois como se estivesse tendo uma convulsão. Ela se levantou, pegou a foice que papai usava para cortar mato e ficou esperando ele chegar do trabalho, sentada na porta de casa, com aquela ferramenta nas mãos e um olhar que eu nunca tinha visto antes. Quando papai apareceu no fim da tarde, cambaleando de bêbado como sempre, mamãe se levantou devagar e disse, com uma voz que parecia vir do fundo da terra: "João Firmino, nós precisamos conversar." Ele riu daquele jeito debochado de quem não leva nada a sério, mas quando viu a foice na mão dela e a expressão no rosto dela, a risada morreu na garganta. O que se seguiu foi uma briga que acordou o povoado inteiro. Mamãe gritou tudo o que tinha para gritar, xingou ele de todos os nomes que conhecia e alguns que eu nem sabia que existiam. Papai primeiro tentou negar, depois tentou justificar, falando que estava bêbado, que não sabia o que fazia, que o diabo tinha tomado conta dele. Mamãe não queria saber de desculpa. Com a foice ainda na mão, ela mandou ele juntar suas coisas e sumir da nossa vista para sempre. Papai saiu de casa naquela mesma noite, com uma trouxa de roupa nas costas e a cara inchada de tanto apanhar. Mamãe tinha conseguido acertar ele algumas vezes, com o cabo da foice antes dos vizinhos conseguirem separar os dois. Ele nunca mais pisou o pé na nossa casa. Nunca mais vimos ele pelo povoado. Alguns anos depois, soubemos que tinha morrido numa briga de bar em outra cidade, mas ninguém chorou por ele, nem mesmo mamãe. Com papai longe, a casa ficou mais tranquila, mas os problemas só aumentaram. Não tínhamos mais nenhuma renda, por pouca que fosse. Mamãe tentou trabalhar lavando roupa para as famílias mais ricas do povoado, mas o dinheiro mal dava para comprar farinha e feijão. Meus irmãos mais velhos trabalhavam quando conseguiam, mas também eram novos demais para sustentar uma família inteira. E eu, com a barriga crescendo cada dia mais, virei motivo de fofoca e apontação no povoado todo. As pessoas cochichavam quando eu passava, falavam que eu era uma desgraçada, que tinha provocado o próprio pai, que criança ruim é que seduz adulto. Era uma época diferente, minha gente, onde a mulher sempre levava a culpa, mesmo quando era apenas uma criança que tinha sido violentada pelo próprio pai. Dona Mariquinha continuou cuidando de mim durante toda a gravidez. Ela me dava chás para fortalecer o corpo, massageava minha barriga para o bebê crescer saudável e, principalmente, conversava comigo para eu não enlouquecer de vez. Essa criança não tem culpa do que o pai dela fez. Ela sempre repetia: vai ser sua filha ou seu filho, e você vai amar como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando chegou o 8º mês de gravidez, aconteceu algo que mudou nossa vida mais uma vez. O coronel Sebastião, dono da fazenda onde papai tinha trabalhado, apareceu na nossa casa numa manhã de domingo. Era um homem alto, forte, sempre bem vestido, que todo mundo respeitava e temia ao mesmo tempo. Ele conversou com mamãe na porta de casa por quase 1 hora, falando baixo para ninguém escutar. Depois dessa conversa, mamãe entrou em casa com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ela juntou toda a família e disse que tínhamos que nos mudar. O coronel tinha oferecido uma casa melhor na fazenda dele, trabalho para meus irmãos mais velhos e até escola para os menores. Parecia bom demais para ser verdade, e como toda coisa que parece boa demais, tinha um preço que só descobrimos depois. A mudança aconteceu em 1 semana. Saímos do nosso casebre miserável e fomos morar numa casa de tijolo, com 3 quartos, cozinha separada e até mesmo um banheiro de verdade. Para nós, que sempre vivemos na miséria, aquilo parecia um palácio, mas logo descobrimos que o coronel não fazia nada de graça para ninguém. Posso continuar contando como descobrimos as verdadeiras intenções do coronel e o que aconteceu quando meu filho nasceu? Porque a partir dali, minha vida tomou rumos que eu jamais poderia ter imaginado, para o bem e para o mal. A verdade sobre as intenções do coronel Sebastião apareceu logo na primeira semana que moramos na fazenda dele. Não era bondade que movia aquele homem, era interesse. Ele tinha ouvido as fofocas sobre minha gravidez, sabia que eu era uma menina de apenas 12 anos esperando um filho, e na cabeça doentia dele, isso significava que eu seria uma pessoa fácil de controlar e usar para os propósitos dele. Na fazenda, além de plantar milho e feijão, o coronel tinha outros negócios que só descobrimos depois de estar lá dentro. Ele comprava e vendia pessoas, principalmente mulheres e crianças, para outras fazendas, outras cidades,
outros estados. Era um comércio terrível, disfarçado de adoção ou trabalho, mas que na verdade era escravidão pura e simples. E agora, nós estávamos bem no meio dessa operação maldita. Meu filho nasceu numa madrugada fria de julho, com a ajuda de Dona Mariquinha, que tinha vindo junto conosco para a fazenda. Foi um parto difícil, demorado, que quase me matou. Eu era muito nova, meu corpo ainda era de criança tentando parir outra criança. Quando finalmente consegui expulsar aquele bebê, estava tão fraca que mal conseguia levantar a cabeça. Era um menino lindo, de cabelos escuros e olhos grandes, que chorava forte como se estivesse reclamando de ter chegado neste mundo maldito. Olhando para aquele rostinho pequeno e perfeito, senti um amor tão grande que chegava a doer no peito. Não importava como ele tinha sido gerado, não importava toda a dor que passei para trazê-lo ao mundo. Ele era meu filho e eu o amaria até o último dia da minha vida. Chamei ele de Raimundo, como meu avô, que tinha sido o único homem bom que conheci na infância. Raimundinho era um bebê tranquilo, que mamava bem e dormia bastante, como se sentisse que precisava dar pouco trabalho para uma mãe que ainda era quase uma criança. Mamãe me ajudava a cuidar dele, e pela primeira vez em muito tempo, nossa família teve alguns momentos de paz. Mas a paz durou pouco. Quando Raimundinho completou 3 meses, o coronel começou a aparecer na nossa casa com mais frequência. Primeiro vinha com desculpas. Queria ver como estávamos nos adaptando, se precisávamos de alguma coisa, se os meninos estavam trabalhando direitinho. Mas eu via no olhar dele algo que me deixava inquieta. Uma forma de olhar para mim e para o bebê que não era normal. Uma tarde, quando mamãe tinha ido à cidade vender uns ovos e meus irmãos estavam trabalhando na roça, o coronel apareceu sozinho na nossa casa. Eu estava amamentando Raimundinho na varanda quando ele chegou montado no cavalo preto dele, com aquele sorriso que fingia ser amigável, mas que escondia maldade. "Como está o menino, Carmen Rosa?" ele perguntou, descendo do cavalo e se aproximando de onde eu estava sentada. "Está crescendo forte, né? Vai ser um rapaz bonito como a mãe." A forma como ele falou me arrepiou toda. Não era elogio, era ameaça disfarçada. Ele se sentou ao meu lado sem pedir licença, tão perto que eu podia sentir o cheiro forte do perfume caro que usava, misturado com suor e fumo. "Você sabe que eu gosto de cuidar das pessoas que trabalham para mim, né, Carmen? Principalmente das mulheres bonitas como você." A mão dele veio em direção ao meu braço, e eu me afastei instintivamente, protegendo Raimundinho contra o peito. "Não seja assim, menina," ele disse, com aquela voz mansa que usava quando queria convencer alguém de alguma coisa. "Você está sob minha proteção agora. Sua família inteira está. Mas proteção é uma via de mão dupla. Você entende? Eu protejo vocês. Vocês retribuem minha generosidade." Quando eu disse que não entendia o que ele queria dizer, ele riu daquele jeito que me fazia lembrar de papai quando estava planejando alguma maldade. "Você vai entender em breve, Carmen Rosa. E quando entender, espero que seja uma menina inteligente e faça as escolhas certas, para o bem de toda a sua família." Ele se levantou, ajeitou o chapéu na cabeça e, antes de montar no cavalo, disse mais uma coisa que me gelou o sangue. "Menino bonito esse seu filho. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ele, não acha?" Naquela noite, quando contei para a mamãe o que tinha acontecido, ela ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. "Minha filha," ela disse, me abraçando forte, "acho que caímos numa armadilha pior do que a miséria que vivíamos antes." Nos dias seguintes, começamos a perceber coisas estranhas acontecendo na fazenda. Mulheres jovens que chegavam de outros lugares, sempre com histórias tristes de violência ou pobreza, e que depois de algumas semanas, simplesmente desapareciam. Crianças que vinham para a adoção e que depois nunca mais víamos. Homens estranhos que chegavam de madrugada e saíam antes do sol nascer, levando pessoas amarradas na carroça. Uma das mulheres que estava na fazenda, Dona Francisca, uma senhora de uns 40 anos que tinha chegado com 3 filhos pequenos, conseguiu conversar comigo numa tarde que estávamos lavando roupa no rio. "Menina," ela sussurrou, olhando para os lados para ter certeza de que ninguém estava ouvindo, "você precisa sair daqui o quanto antes. Esse homem não é o que parece ser." Ela me contou que tinha ouvido conversas entre o coronel e outros homens sobre mim e Raimundinho.
Eles estavam planejando me vender para um bordel numa cidade grande, e meu filho seria vendido para uma família rica que não podia ter filhos. Ele está só esperando você terminar de amamentar a criança, Dona Francisca explicou. Depois vai separar vocês e nunca mais vão se ver. O desespero que senti naquele momento foi maior do que tudo que já tinha vivido antes. Perder meu filho seria como arrancar meu coração do peito com as próprias mãos. Não importava o que eu tivesse que fazer. Não importava para onde tivesse que ir. Eu não deixaria ninguém tirar Raimundinho de mim. Naquela mesma noite, conversei com mamãe e meus irmãos sobre o que Dona Francisca tinha me contado. Meus irmãos mais velhos, Antônio e Manuel, ficaram furiosos e queriam enfrentar o coronel de frente, mas mamãe, sempre mais sábia, disse que isso seria suicídio. Esse homem tem pistoleiros, tem dinheiro, tem influência, ela explicou. Se a gente enfrentar ele na força, a gente morre e não salva ninguém. Foi então que começamos a planejar nossa fuga. Tinha que ser algo muito bem pensado, porque se o coronel descobrisse, não ia sobrar ninguém vivo para contar a história. Decidimos que eu e Raimundinho íamos sair primeiro, de madrugada, e o resto da família seguiria algumas semanas depois, para não levantar suspeita. Dona Francisca, que se revelou uma aliada preciosa, nos ajudou com o plano. Ela conhecia os caminhos da fazenda, sabia os horários dos guardas e tinha contatos em outras cidades que poderiam nos ajudar. Tem uma cidade chamada Campina Grande, ela disse, onde conhece uma mulher que ajuda pessoas como vocês. Dona Luzia é o nome dela. Se conseguirem chegar, lá ela vai dar abrigo até vocês se organizarem. A fuga estava marcada para a madrugada da sexta-feira seguinte. Eu mal conseguia dormir nos dias anteriores, sempre achando que alguém tinha descoberto nosso plano, sempre com medo de que fosse tarde demais. Mas chegou o dia, e na calada da noite, com Raimundinho amarrado no peito e uma trouxa pequena com algumas roupas, saí pela porta dos fundos da casa e entrei na mata fechada que cercava a fazenda. Vocês querem saber se consegui escapar do coronel e chegar em segurança até Campina Grande? Porque posso adiantar que a jornada foi muito mais perigosa do que imaginávamos e quase perdemos a vida várias vezes pelo caminho. A fuga pela mata foi a coisa mais aterrorizante que já vivi na vida. Era noite fechada, sem lua, e eu caminhava no escuro carregando Raimundinho no peito, tropeçando em raízes, arranhando os braços nos espinhos, tentando não fazer barulho para não chamar a atenção dos guardas do coronel. Cada galho que quebrava debaixo dos meus pés parecia um tiro. Cada vento nas folhas me fazia pensar que alguém estava me seguindo. Andei a noite inteira, parando só para dar de mamar ao menino quando ele começava a choramingar. Meus pés estavam em carne viva dentro das alpargatas velhas. As pernas tremiam de cansaço, mas eu sabia que se parasse, se dormisse, se descansasse muito tempo, os capangas do coronel me alcançariam. Quando amanheceu, eu estava numa estrada de terra que não conhecia, sem saber se estava indo na direção certa. Foi um caminhoneiro que me salvou da morte naquele primeiro dia. Seu Zé Pequeno era um homem de uns 50 anos, careca, barrigudo, que transportava verduras para as feiras das cidades vizinhas. Quando me viu na beira da estrada, segurando um bebê, toda machucada e suja de terra, ele parou o caminhão e desceu para saber o que estava acontecendo. "Menina, que diabo você está fazendo aqui sozinha com essa criança?" ele perguntou, olhando para os lados como se esperasse ver alguém me seguindo. Quando contei que estava fugindo de uma situação perigosa e precisava chegar em Campina Grande, ele não fez mais perguntas. "Sobe aí na caçamba", disse, "e se abaixa bem que vou te levar até lá." A viagem durou o dia todo, com o caminhão balançando naquelas estradas esburacadas, parando em várias cidades para entregar verdura. Eu ficava escondida entre os caixotes de tomate e abóbora, tentando proteger Raimundinho do sol quente e da poeira que subia da estrada. Seu Zé me dava água e biscoito quando parava, sempre olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava nos vigiando. Quando chegamos em Campina Grande, já era fim de tarde. Seu Zé me deixou na entrada da cidade e me deu as indicações para encontrar Dona Luzia. "Procura a casa da mulher que vende pano na feira", ele disse. "Todo mundo conhece ela por lá. E menina, que Deus te proteja, porque pelo jeito você vai precisar muito." Encontrar Dona Luzia foi mais difícil do que pensei. Campina Grande era uma cidade muito maior do que qualquer lugar que eu já tinha visto, cheia de ruas, casas, gente indo e vindo.
Perguntei para várias pessoas até que uma senhora me indicou a direção certa. Dona Luzia morava numa casa simples no centro da cidade, com uma loja pequena na frente onde vendia tecidos e linhas. Quando bati na porta e expliquei quem era e como tinha chegado até ali, Dona Luzia me olhou de cima a baixo. Depois, olhou para Raimundinho e, sem fazer perguntas, me mandou entrar. Era uma mulher de uns 60 anos, magra, de cabelos brancos, mas com olhos vivos que pareciam enxergar a alma da gente. Outra que está fugindo de homem ruim, ela disse, me indicando uma cadeira na cozinha. Aqui você está segura, menina. Essa casa já abrigou mais mulher desesperada do que posso contar. Ela me deu comida, água para beber e um cantinho nos fundos da casa onde podia dormir com Raimundinho. Foi Dona Luzia que me contou a verdade sobre o Coronel Sebastião. Ela conhecia bem a reputação dele. Sabia que há anos ele comprava e vendia pessoas, principalmente mulheres jovens e crianças. Esse demônio já destruiu centenas de famílias, ela disse. E a polícia não faz nada porque ele tem dinheiro e influência. Você fez bem em fugir, porque se tivesse ficado, tanto você quanto seu filho iam virar mercadoria nas mãos dele. Durante as 2 semanas que fiquei na casa de Dona Luzia, conheci outras mulheres que tinham passado pela mesma situação. Tinha a Dona Rosa, que tinha fugido de um marido que batia nela e nos filhos. Tinha Antônia, uma moça de 20 anos que tinha sido vendida pelos próprios pais para um homem rico de outra cidade. Tinha Conceição, que nem 15 anos tinha e já tinha 2 filhos de homens diferentes que abusaram dela. Todas nós éramos sobreviventes, todas carregávamos cicatrizes que não apareciam no corpo, mas doíam na alma. E todas estávamos tentando reconstruir nossa vida a partir do zero, sem dinheiro, sem família, sem perspectiva, mas com uma força que nem nós mesmas sabíamos que tínhamos. Dona Luzia nos ensinou muita coisa durante o tempo que passamos com ela. Ensinou a costurar para que pudéssemos ganhar algum dinheiro fazendo roupas e concertos. Ensinou a ler e escrever melhor, porque, segundo ela, mulher que não sabe ler é mulher que fica sempre dependente dos outros. E, principalmente, ensinou que a gente não precisava ter vergonha do que tinha acontecido conosco, porque a culpa nunca era nossa. Vocês não são vítimas, ela sempre dizia nas conversas que tínhamos no fim da tarde. Vocês são sobreviventes, e sobrevivente é quem luta, quem não desiste, quem constrói vida nova, mesmo quando parece impossível. Foi numa dessas conversas que decidi que queria aprender um ofício de verdade, algo que me desse independência para criar Raimundinho sem depender da bondade dos outros. Dona Luzia tinha uma amiga, Dona Benedita, que trabalhava num hospital da cidade como auxiliar de enfermagem. Se você quiser aprender, Dona Luzia sugeriu, ela pode te ensinar as coisas básicas. O hospital sempre precisa de gente para ajudar, principalmente com partos e cuidados com crianças. A ideia me animou muito. Depois de tudo que passei, ajudar outras mulheres parecia uma forma de dar sentido ao meu sofrimento. Se eu podia usar minha experiência para ajudar quem estava passando pela mesma coisa, talvez toda aquela dor não tivesse sido em vão. Comecei a trabalhar no hospital como ajudante geral, limpando, organizando, fazendo pequenos serviços. Dona Benedita me ensinava como cuidar dos pacientes, como preparar remédios simples, como assistir partos. Era um trabalho pesado, mas eu gostava de me sentir útil, de estar aprendendo algo que podia me sustentar. Raimundinho estava crescendo forte e saudável. Com quase 1 ano de idade, já tentava ficar em pé, balbuciava algumas palavras e tinha um sorriso que derretia o coração de qualquer um. As outras mulheres na casa de Dona Luzia ajudavam a cuidar dele quando eu estava trabalhando, e ele se tornou meio que o mascote de todas nós. Mas a vida nunca deixa a gente em paz por muito tempo. Numa manhã de terça-feira, quando eu estava no hospital ajudando num parto difícil, chegou a notícia que mudaria tudo mais uma vez. Dona Rosa, que tinha ido ao mercado comprar verduras, voltou correndo, ofegante, com o rosto pálido de medo. Carmen Rosa, ela disse, me chamando para um canto. Tem uns homens perguntando por você na feira. Homens estranhos que não são daqui da cidade. Estão mostrando seu retrato e perguntando se alguém viu você com um bebê. O sangue gelou nas minhas veias. O coronel tinha nos encontrado. Depois de quase 1 ano achando que estava segura,
descobri que ele nunca tinha desistido de me procurar. E agora precisava fugir mais uma vez, mas desta vez não sabia para onde ir. Querem saber como consegui escapar mais uma vez das garras desse homem terrível? E se estão acompanhando essa jornada comigo até aqui, deixem um coração nos comentários para eu saber que vocês estão torcendo por mim, porque ainda falta muito dessa história, e vocês são a força que me ajuda a continuar contando. O pânico tomou conta de mim quando soube que os capangas do coronel estavam me procurando em Campina Grande. Dona Luzia reuniu todas nós mulheres na cozinha e disse que eu tinha que sair dali imediatamente, antes que descobrissem onde estava morando. Eles vão revirar a cidade inteira até te encontrar, ela explicou com aquela calma de quem já tinha vivido situações parecidas. Mas eu conheço um lugar onde você pode ficar escondida por um tempo. Ela me contou sobre uma fazenda no interior de Pernambuco, propriedade de um casal de alemães que tinha vindo para o Brasil depois da guerra. Seu Hans e Dona Greta eram pessoas boas, que não faziam perguntas sobre o passado de ninguém e sempre ajudavam quem estava em dificuldades. Eles perderam os filhos na guerra, Dona Luzia explicou. Desde então, dedicam a vida a cuidar de quem precisa. A viagem até a fazenda foi uma aventura perigosa. Saí de Campina Grande escondida na carroceria de um caminhão de carvão, coberta com lonas sujas, respirando aquela poeira preta que grudava na garganta. Raimundinho, que agora tinha 1 ano e meio, ficava quietinho no meu peito, como se entendesse que nossa vida dependia do silêncio. Quando chegamos na fazenda dos alemães, no fim de uma tarde chuvosa, me senti como se tivesse chegado em outro mundo. A propriedade era organizada, limpa, com plantações em fileiras certinhas e animais bem cuidados. A casa era de tijolo, pintada de branco, com flores coloridas plantadas na frente. Seu Hans era um homem alto, loiro, de olhos azuis, que falava português misturado com alemão. Dona Greta era pequena, rechonchuda, sempre sorrindo, que me recebeu como se fosse uma filha que estava voltando para casa. "Ache, que criança linda!" ela exclamou quando viu Raimundinho, pegando ele no colo e fazendo carinhos. "Você fica aqui quanto tempo quiser, minha querida. Aqui é lugar seguro, lugar de paz." A vida na fazenda dos alemães foi a primeira vez que experimentei algo parecido com felicidade desde que saí da casa da minha mãe. Eles me deram um quartinho simples, mas confortável, trabalho na horta e cuidando dos animais e, principalmente, trataram Raimundinho como se fosse neto deles. Seu Hans fez brinquedos de madeira para o menino e Dona Greta costurava roupinhas coloridas que deixavam ele ainda mais bonito. Foi lá que aprendi a falar algumas palavras em alemão, a fazer pães doces com receitas que Dona Greta trouxe da terra dela e, principalmente, a acreditar que pessoas boas ainda existiam no mundo. Eles nunca perguntaram de onde eu vinha ou por que estava fugindo. Simplesmente me acolheram e me deram a chance de recomeçar. Durante os 2 anos que morei na fazenda, Raimundinho cresceu forte e esperto. Aprendeu a andar correndo atrás das galinhas, começou a falar misturando português com alemão e se tornou o xodó de todos que moravam e trabalhavam ali. Eu mesmo me sentia renascendo. O trabalho na terra me fazia bem, me conectava com algo puro e verdadeiro que tinha perdido há muito tempo. Mas como sempre acontecia na minha vida, a paz não durou para sempre. Numa manhã de domingo, quando estávamos todos na varanda tomando café e Raimundinho brincava no quintal, apareceu um homem a cavalo perguntando por uma moça com um menino pequeno. Meu sangue gelou quando reconheci a descrição que ele fazia. O coronel ainda estava atrás de mim. Seu Hans, com aquela frieza alemã, disse que nunca tinha visto ninguém com essas características. O homem insistiu, disse que tinha informações de que eu estava naquela região. Mas seu Hans manteve a versão e ainda ofereceu água e comida ao visitante, mostrando uma hospitalidade que não correspondia à desconfiança que eu sabia que ele estava sentindo. Depois que o homem foi embora, seu Hans e Dona Greta me chamaram para conversar. "Minha querida", Dona Greta disse, segurando minhas mãos, "acho que você precisa ir mais longe. Esse homem que te procura não vai desistir nunca." Foi então que eles me contaram sobre um primo de seu Hans que morava em São Paulo, numa região onde viviam muitos imigrantes alemães. "Otto tem uma padaria grande",
seu Hans explicou. Sempre precisa de ajuda e lá no meio de tanta gente vocês vão passar despercebidos. A decisão de partir mais uma vez foi dolorosa. Eu tinha criado raízes naquela fazenda, me sentia parte daquela família improvisada, mas sabia que se ficasse, estava colocando em risco não só minha vida e a de Raimundinho, mas também a segurança de pessoas que só me fizeram bem. A viagem para São Paulo foi longa e complicada. Peguei um trem em Recife que levou 2 dias para chegar até lá, com paradas em várias cidades pelo caminho. Raimundinho, agora com 3 anos, estava inquieto, querendo correr e brincar, sem entender por que tínhamos que ficar sentados tanto tempo num vagão apertado e sujo. São Paulo era uma cidade gigantesca, cheia de prédios altos, carros, barulho, gente correndo para todos os lados, vindo do interior, do sertão, da tranquilidade da fazenda. Aquela confusão toda me deixava tonta. Mas ao mesmo tempo, sentia que numa cidade tão grande seria mais fácil me esconder, me misturar com a multidão e passar despercebida. Otto, o primo de seu Hans, era um homem bondoso que me recebeu bem, mesmo eu aparecendo do nada com uma criança pequena e uma história complicada. A padaria dele ficava num bairro cheio de alemães, onde se falava mais alemão que português nas ruas. Era um lugar onde pessoas de fora chegavam todo dia procurando trabalho e nova vida. Então eu e Raimundinho não chamamos muita atenção. Comecei trabalhando na padaria de madrugada, ajudando a fazer pães, doces e salgados. Era um trabalho pesado, que começava às 3 da manhã, mas eu gostava do cheiro da massa crescendo, do calor do forno, da satisfação de ver as pessoas comprando o que eu ajudava a fazer. Otto me pagava pouco, mas dava casa e comida, e principalmente não fazia perguntas sobre meu passado. Raimundinho se adaptou bem à vida na cidade. Otto tinha uma esposa, Dona Margarete, que não podia ter filhos e se afeiçoou muito ao menino. Ela cuidava dele enquanto eu trabalhava, ensinou ele a falar alemão direito e até conseguiu uma vaga para ele numa escolinha do bairro. Durante os 5 anos que morei em São Paulo, minha vida finalmente encontrou um ritmo tranquilo. Trabalhava na padaria, cuidava de Raimundinho, fiz algumas amizades com outras mulheres imigrantes que também tinham histórias difíceis para contar. Era uma vida simples, mas honesta e digna. Raimundinho cresceu se tornando um menino inteligente e curioso. Na escola, era sempre um dos melhores alunos, adorava ler e fazer contas e sonhava em ser engenheiro quando crescesse. Vê-lo se desenvolvendo, livre das sombras do passado, me dava uma alegria que compensava toda a dor que tinha passado para chegar até ali. Mas quando ele completou 8 anos, aconteceu algo que mudou tudo mais uma vez. Numa tarde, quando eu voltava do trabalho, encontrei Raimundinho chorando no quintal da casa onde morávamos. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele me contou algo que gelou meu sangue. "Mãe", ele disse, ainda soluçando, "um homem veio aqui hoje. Ele disse que conhece você, que sabe quem é meu pai de verdade e que vai voltar para nos levar embora. O coronel tinha nos encontrado mais uma vez. Depois de 8 anos, aquele demônio ainda estava na minha cola, ainda não tinha desistido de me transformar em mercadoria. E agora, ele sabia onde eu morava, conhecia minha rotina e, pior ainda, tinha falado com meu filho. Naquela noite, olhando Raimundinho dormir, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Não ia fugir mais. Não ia passar o resto da vida correndo daquele homem terrível. Era hora de enfrentar o passado de vez e encontrar uma forma de acabar com aquele pesadelo que me perseguia há quase uma década. Vocês acham que consegui encontrar forças para enfrentar o coronel e proteger meu filho? Porque posso adiantar que o que aconteceu depois testou todos os limites da minha coragem e me ensinou que às vezes a gente precisa se transformar em alguém que nunca imaginou ser para proteger quem ama. Perceber que eu tinha que acabar com aquilo de uma vez por todas. Naquela mesma noite, depois que Raimundinho dormiu, conversei com Otto e Dona Margarete sobre a situação. Eles ficaram chocados ao saber a verdade sobre meu passado, sobre quem era o homem que me perseguia, sobre os perigos que eu e meu filho estávamos enfrentando. Mas em vez de me mandarem embora com medo de se envolver em problemas, eles decidiram me ajudar. "Carmen Rosa", Otto disse, com aquele sotaque alemão que eu
Já estava acostumada. Você é como filha para nós. Ninguém vai machucar você e o menino enquanto estiverem sob nossa proteção. Dona Margarete concordou, acrescentando que conhecia pessoas na cidade que poderiam nos ajudar a resolver aquela situação de uma vez por todas. Foi assim que conheci seu Joaquim, um advogado que trabalhava com casos de mulheres violentadas e crianças em situação de risco. Era um homem já de meia idade, de bigode grisalho e olhos bondosos, que tinha dedicado a vida a ajudar pessoas como eu. Quando contei minha história para ele escutou tudo sem me interromper, fazendo algumas anotações num caderno velho. Dona Carmen, ele disse quando terminei de falar. O que esse homem fez com a senhora e continua fazendo é crime grave. E agora que ele ameaçou seu filho, a coisa ficou ainda mais séria. Ele me explicou que tinha contatos na polícia, pessoas honestas que não eram compradas pelo dinheiro do coronel e que poderia montar um caso contra ele. Mas havia um problema. Eu precisava de provas, de testemunhas, de evidências que ligassem o coronel aos crimes que ele cometia. E isso significava que eu teria que voltar para a Paraíba, para perto do local onde tudo aconteceu, para tentar encontrar outras vítimas que estivessem dispostas a falar. A ideia de voltar para aquela região me aterrorizava, mas seu Joaquim me garantiu que não ia sozinha. Ele conhecia jornalistas em Recife que estavam investigando casos de tráfico de pessoas no interior, e eles poderiam nos ajudar a montar um dossiê completo contra o coronel. Deixei Raimundinho em São Paulo, sob os cuidados de Otto e Dona Margarete, e parti numa missão que sabia que poderia custar minha vida. A viagem de volta para o Nordeste foi como voltar no tempo, reviver pesadelos que tinha tentado esquecer. Mas eu não era mais a menina de 12 anos assustada e indefesa. Era uma mulher de 22 anos, que tinha aprendido a sobreviver, a lutar, e que faria qualquer coisa para proteger seu filho. Em Recife, me encontrei com Carlos Eduardo, um jornalista jovem que estava fazendo uma série de reportagens sobre tráfico de pessoas no interior. Ele já tinha ouvido falar do Coronel Sebastião, já sabia sobre as operações dele, mas precisava de testemunhas que estivessem dispostas a falar publicamente. Dona Carmen, ele me disse durante nossa primeira conversa, a senhora vai ser a primeira pessoa a denunciar publicamente esse homem. Isso significa que vai virar alvo, que ele vai fazer de tudo para silenciá-la. Tem certeza que quer seguir em frente? Eu tinha certeza. Por mim, pelo meu filho, por todas as mulheres e crianças que ainda estavam sofrendo nas mãos daquele monstro, eu tinha que encontrar coragem para falar. Passamos 2 semanas visitando cidades pequenas do interior, procurando pessoas que tinham tido contato com as operações do coronel. Foi um trabalho perigoso e difícil. Muitas pessoas tinham medo de falar, outras tinham sido ameaçadas, algumas simplesmente tinham desaparecido. Mas conseguimos encontrar 5 mulheres que concordaram em dar depoimento. Tinha Dona Maria, que tinha perdido 2 filhas para os traficantes do coronel. Tinha Severina, uma moça de 20 anos que tinha conseguido escapar de um bordel onde foi vendida. Tinha Dona Antônia, que viu o marido ser assassinado quando tentou impedir que levassem a filha dele. E tinha Conceição, uma menina de apenas 15 anos que estava grávida, depois de ser estuprada pelos capangas do coronel. Cada história que ouvia era como um punhal no meu coração. Eu não era a única que tinha sofrido nas mãos daquele demônio. Havia centenas, talvez milhares de vítimas espalhadas por todo o interior. E pela primeira vez na vida, eu não estava sozinha nessa luta. O jornalista Carlos Eduardo publicou uma série de 3 reportagens no Jornal de Recife, contando sobre as operações do Coronel Sebastião. As matérias causaram um escândalo enorme, porque revelavam o envolvimento de políticos, policiais e outras autoridades no esquema de tráfico de pessoas. Minha foto apareceu no jornal, junto com meu nome verdadeiro, e o relato completo do que tinha sofrido. A reação foi imediata e violenta. O coronel colocou uma recompensa pela minha cabeça, oferecendo muito dinheiro para quem me entregasse viva. Seus advogados entraram na justiça, tentando proibir a circulação do jornal. Seus capangas começaram a rondar os lugares onde eu poderia estar escondida. Mas também teve outro tipo de reação. Mulheres de todo o estado começaram a procurar o jornal para contar suas próprias histórias. Organizações de direitos humanos se mobilizaram para pressionar as autoridades.
Políticos honestos começaram a cobrar investigação séria do caso. A pressão ficou tão grande que a Polícia Federal foi obrigada a abrir uma investigação oficial. E numa operação surpresa, realizada numa madrugada de quinta-feira, prenderam o coronel Sebastião em flagrante, numa fazenda onde mantinha mais de 20 mulheres e crianças em cativeiro. Quando soube da prisão dele, senti um alívio tão grande que desabei a chorar ali mesmo, no quarto do hotel em Recife onde estava escondida. Depois de 10 anos fugindo, 10 anos com medo, 10 anos olhando por cima do ombro, finalmente estava livre daquele pesadelo. O julgamento do coronel foi um acontecimento que mobilizou todo o estado. Eu fui a principal testemunha de acusação, e quando subi no banco dos réus para contar minha história, olhei nos olhos daquele homem que tinha destruído tantas vidas e vi que ele já não me causava medo. Era apenas um velho patético, derrotado pela própria maldade. Ele foi condenado a 50 anos de prisão por tráfico de pessoas, estupro, sequestro, formação de quadrilha e assassinato. Morreu na cadeia 3 anos depois, sozinho e desprezado até pelos outros presos. Voltei para São Paulo uma mulher livre, pronta para construir uma vida nova de verdade. Raimundinho, que agora tinha 9 anos, me recebeu com um abraço tão apertado que quase quebrou minhas costelas. "Mãe", ele disse, "você é a mulher mais corajosa do mundo." Os anos seguintes foram os mais felizes da minha vida. Continuei trabalhando na padaria, mas agora também dava palestras para organizações que ajudavam mulheres vítimas de violência. Raimundinho cresceu, se tornando o homem íntegro e corajoso que sempre sonhei que ele fosse. Formou-se em engenharia, casou com uma moça maravilhosa, me deu 4 netos lindos que são a alegria da minha velhice. Hoje, aos 78 anos, olhando para trás para tudo que vivi, posso dizer que valeu a pena cada lágrima, cada medo, cada momento de desespero, porque tudo isso me trouxe até aqui, me fez a mulher forte que me tornei, me deu a família abençoada que tenho hoje. Se você chegou até o final dessa história comigo, quero agradecer do fundo do coração por ter tido a paciência e a coragem de ouvir. Sei que foi pesado, sei que mexeu com sentimentos difíceis, mas espero que tenha encontrado alguma inspiração, alguma força, alguma esperança nas palavras desta velha. Se essa história tocou sua alma, se acredita que outras pessoas precisam ouvir, deixe seu like, se inscreva neste canal, compartilhe com quem você acha que precisa saber que é possível recomeçar, não importa o quão escura pareça a situação. E se você tem sua própria história de superação, conta aí nos comentários, porque quero muito saber como vocês encontraram forças para seguir em frente. Vamos formar uma corrente de apoio de mulheres e homens corajosos que se recusam a desistir da vida. Que Deus abençoe cada um de vocês e lembrem-se sempre, não importa o que fizeram com vocês, vocês são mais fortes do que imaginam. Até a próxima, meus queridos. A vovó Carmen Rosa agradece por me darem a honra de compartilhar essa caminhada com vocês.